Vamos a iniciar el conversatorio, tenemos aproximadamente 2 horas. La idea es trabajar con nuestros invitados asuntos que están relacionados, por un lado, con la investigación biográfico-narrativa, asuntos que tienen que ver con ruralidades, educación rural y eventualmente también entonces preocupaciones que tienen que ver con el trabajo y la formación docente, la profesionalidad docente. Los 3 invitados, y todavía falta una, que apenas viene en camino, por eso hemos estado como tratando de retardar un poco el asunto, son los siguientes. En mi mal portugués, Neurilene Martins Ribeiro, que es doctora en educación por la UNEVI, es decir, por el programa de posgrado en educación contemporánea. Ella es máster en educación en el mismo programa y se graduó de pedagogía en la Universidad Federal de Bahía y es especialista en formación de maestro y alfabetización. Tiene una amplia experiencia en el área de educación, con énfasis en la formación inicial y continua de docentes, sobre todo educación básica, en el campo de la alfabetización, la gestión educativa y la innovación pedagógica. Está también el Liceo Clementino de Sousa, que es graduado en pedagogía de la Universidad Católica de El Salvador, es máster en educación de la Universidad Federal de Bahía, tiene un doctorado en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Lisboa, es doctor en educación de la Universidad Federal de Bahía, también es postdoctor de la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad de París. El Liceo es además editor de la revista brasileña de investigación biográfica, editor de la revista FAEVA, es decir, Educación Contemporánea, y es miembro del comité editorial de la revista brasileña de educación RBD. Además, hace parte de los miembros importantes en organización del CIPA, de un evento muy importante a nivel internacional que tiene que ver con la investigación biográfico-narrativa, y bueno, también se desempeña en temáticas que tienen que ver con la educación rural, la investigación sobre la formación docente, asuntos que están relacionados desde el punto de vista biográfico-narrativo, pues con la formación de alumnos, etcétera, etcétera. Y finalmente está nuestra tercera invitada, que se llama Ana Sueli Teixeira de Pino. Ella es doctora en educación de la UNEVI, del programa de posgrado en educación contemporánea, tiene un doctorado en la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Lisboa, es máster también en educación en el mismo programa, graduada en pedagogía de la Universidad Católica de El Salvador, es especialista en supervisión escolar de la Facultad de Educación de Bahía y especialista en liderazgo organizacional de la Universidad Estatal de Santa Ana. Actualmente es profesora colaboradora en la Universidad Católica de Salvador, y trabaja en el programa de posgrado en planificación ambiental. Eu quero agradecer o convite, a invitação de Andrés e de Edgar para fazermos esse conversatório hoje pela manhã sobre o tema Ruralidades, Autobiografias e Trabalho Docente. A ideia de pensar questões sobre ruralidades e autobiografias e trabalho docente empeça com um projeto de investigação que eu coordenei desde 2006 e continuo ainda desenvolvendo esse projeto. O projeto inicialmente se chamou Diversas Ruralidades, Ruralidades Diversas, Sujeitos, Instituições e Práticas Pedagógicas em Escolas Rurais na Bahia. Esse projeto foi desenvolvido de 2006 a 2013, com apoio financeiro, aporte financeiro do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, como o Colciência daqui, e também da FAPESB, que é Fundação de Amparo à Ciência do Estado da Bahia. Porque nós outros temos para cada estado brasileiro uma Fundação Estadual de Apoio à Investigação. Algumas caminham bem, outras nem tanto, em função do contexto político que vivemos. E a ideia inicial desse projeto de investigação
consistia em discutirmos questões relacionadas às diversas ruralidades. Esse é uma primeira noção que nós construímos, muito em função de uma ideia ou de um conceito que se construiu no Brasil a partir dos anos 90, que se chamou de educação do campo. Isso tem a ver com toda a organização política dos movimentos sociais, que empeça com o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e depois isso ganha força no âmbito do governo Lula, na primeira gestão do governo Lula, quando o presidente Lula, no âmbito do Ministério da Educação, implanta uma secretaria específica chamada SECAD, Secretaria de Educação, Alfabetização e Diversidade, que tratava dos temas relacionados à diversidade. Essa secretaria cuidava da educação do campo, da educação indígena, da educação quilombola e da educação das diversidades LGBTIQ, e depois essa secretaria muda de nome, cambia o nome e passa a ser chamada de SECADI, incluindo o I, que tomava todas as ideias indígenas, quilombolas, educação do campo, diversidades sexuais, étnico-raciais e inclusão, com as políticas voltadas para os descapacitados. E consideramos especialmente a ideia de que a noção de educação do campo, embora se constituísse como um conceito e uma noção política importante, que tinha uma mobilização social muito grande, mas, por outro lado, nós entendemos que a noção de campo, de educação do campo, não contemplava a diversidade ou as diversidades de ruralidades. E nós partimos e defendemos, do ponto de vista da sociologia rural e da antropologia rural, para pensarmos as diversas ruralidades que constituem os diferentes territórios. Então, há a ruralidade vinculada ao movimento social da terra, sim. Há a ruralidade da educação do campo, mas há a ruralidade quilombola, indígena, das águas, do agronegócio, das florestas. Isso tem a ver com o próprio modo como o território brasileiro é constituído. O Brasil é um país muito grande e não podemos pensar um conceito único e uma noção única que dê conta das diferenças constitutivas dos espaços, dos territórios, das identidades e das culturas. E nós, na nossa investigação, defendemos a noção de rural. Um rural que tem uma relação com as culturas e as identidades constitutivas das populações rurais, que tem a ver com os modos próprios como os sujeitos habitam os territórios rurais. E a outra noção do projeto são os sujeitos, que contemplamos as comunidades rurais, as escolas, os alunos e as suas culturas, as manifestações culturais, as festas, as tradições, os hábitos de plantio, de colheita, a noção de alternância, de pedagogia de alternância com a escola, e uma outra noção são as práticas pedagógicas. Quer dizer, pensar as práticas pedagógicas que se constituem no espaço escolar e as práticas pedagógicas que são constitutivas dos espaços comunitários, as festas, as tradições, as culturas. E investigamos, a partir do aporte da autobiografia, da pesquisa autobiográfica, os sujeitos, as instituições e as práticas pedagógicas de diversas escolas rurais no estado da Bahia.
Depois que concluímos esse projeto de investigação em 2013, submetemos um outro projeto para o CNPq e para a FAPESB, a Fundação de Pesquisa do Estado da Bahia, chamado Multisseriação e Trabalho Docente, Diferenças, Cotidiano Escolar e Ritos de Passagem. Então, esse segundo projeto, ele é um avanço de questões teóricas e práticas e resultados da investigação que tivemos da primeira investigação sobre as diversas ruralidades. E a ideia deste segundo projeto de investigação consiste, porque ele ainda está em desenvolvimento, consiste exatamente em discutirmos questões relacionadas aos modos de organização das escolas multisseriadas, multigrado, e de como se organiza no espaço da escola rural e multigrado as condições de trabalho dos maestros. Isso nos leva a pensar uma primeira questão, que é a própria noção de escola rural e de escola multigrado. Nossos sistemas educativos são todos pensados, construídos politicamente e pedagogicamente, com base numa cultura urbana. Assim é a formação dos maestros na universidade, assim é a política dos livros e dos manuais didáticos, assim é o modo como os maestros constroem suas práticas pedagógicas. Na maioria das vezes, os maestros que trabalham nas escolas multigrados, eles não têm uma formação específica para o trabalho docente. Meio que os maestros que trabalham nas escolas rurais e multigrados, eles reinventam modos de serem professores das escolas multigrados. Por que isso? A primeira ideia que a gente toma é de que o currículo e os materiais didáticos que são utilizados nos sistemas de ensino são urbanos. E o que faz, na maioria das vezes, o maestro é uma transposição de uma lógica urbana para a escola rural. Então, isso nós chamamos de uma perspectiva urbanocêntrica de pensar a escola rural. Mas, mesmo assim, a despeito de ouvirmos e se construir muitos discursos sobre a escola rural como uma escola inferiorizada, menor, sem qualidade, que deveria ser extinta, a invisibilização dessas escolas, se efetivamente há qualidade educativa, se os ninhos aprendem, não aprendem, se eles atendem os indicadores de avaliação estandarizada que os sistemas educativos têm utilizado, compreendemos que os maestros se reinventam e constroem táticas e estratégias cotidianas para que os ninhos possam aprender e se desenvolverem. E fazem isso das mais diferentes formas. Os maestros constroem materiais e atividades didáticas próprias, porque na classe os maestros têm o ninho de 6 anos, de 7, de 8, de 9, de 10 e de 11, com estágios e níveis de aprendizagem que são diferentes, e ele dá conta e constrói, a partir de todas as dificuldades que os maestros vivem, possibilidades para que esses estudantes aprendam o que nós compreendemos como uma pedagogia colaborativa.
Então, se um maestro de uma classe de grado planeja sua atividade para ninhos de 9 anos, um maestro de multigrado teria que fazer 5 planos de aula, de classe, e dar conta de atender as especificidades da matemática, do espanhol, da ciência, da física, da história, da geografia, para os diferentes níveis de idade e de aprendizagem dos alunos, dos estudantes. E os professores se reinventam. Um outro aspecto que a gente tem muito observado na investigação é o movimento de deslocamento cidade-rural que muitos maestros fazem ou todos os dias ou uma vez por semana. No nosso caso específico, não sei como isso funciona cá. Igual, o que isso significa? Primeiro, os maestros não são formados, não há uma formação específica para o trabalho que garanta a especificidade de uma pedagogia da escola rural. E os maestros habitam na cidade e são obrigados a se deslocarem ou diariamente para as escolas rurais e retornarem no final do dia. Significa dizer que são maestros que habitam na cidade. E, na maioria das vezes, o que fazem esses maestros? Desconsideram a cultura local e constroem uma prática pedagógica completamente organizada no modelo urbano. Este movimento de deslocamento gera no maestro problemas de saúde diversos. Então, uma outra dimensão que temos investigado no campo das condições de trabalho dos maestros são as questões de saúde e de adoecimento. Então, muitos maestros rurais vivem problemas concretos de adoecimento, que implica 3 grandes diagnósticos do adoecimento docente. São as questões moleculares, de articulações, sim? Braços, pernas, pescoço. Sim? A outra são as questões vocais, de voz, e a outra, que é a mais grave, que todos nós temos, são os problemas mentais. Muitos maestros, ou antes ou depois que se jubilam, quedam desequilibrados mentalmente. É muito sério esta questão. E isso é muito gerado no movimento de deslocamento, de trânsito diário. Imagine que um maestro, às vezes, tem que caminhar de transporte 100 quilômetros, 80 quilômetros por dia para trabalhar. É um desgaste físico muito grande. E temos identificado muitos problemas voltados ao adoecimento docente dos maestros, no geral, e mais especificamente dos maestros de escolas rurais. Isso é um fenômeno que temos identificado. Além desse deslocamento dos maestros, há um outro aspecto que nós outros temos observado, que diz respeito ao deslocamento também dos alunos dos territórios rurais para as cidades ou para as escolas núcleos. Porque escolas polos, como chama cá? Escolas formais. Escolas formais. Porque no Brasil nós começamos a viver, no início dos anos 2000, uma política chamada de nucleação escolar. E isso, o que significa? Nuclear significa quitar, cerrar várias escolas rurais e concentrar as maestras e os ninhos
dessas diferentes escolas que foram cerradas para uma escola núcleo. E, na maioria das vezes, esta escola núcleo é construída no espaço urbano. Então, o movimento que a maestra fazia de deslocamento, agora esse movimento é feito pelos ninhos. E muitos têm que se levantar, acordar às 5 horas da manhã, pegar o transporte escolar, vir para a cidade, volver para o campo. Isso gera um desgaste físico e emocional para o ninho também muito grande. Além dos impactos que geram na reconstrução das identidades dos ninhos. Primeiro porque eles não se identificam como sujeitos ou como crianças e jovens, como ninhos e jovens urbanos. Os hábitos são completamente diferentes. E, na maioria das vezes, esses ninhos, quando chegam nas escolas urbanas nucleadas, eles são estigmatizados. Se, por um lado, a escola já não comporta o diferente, quando esses ninhos chegam, ou eles evadem da escola, ou a própria escola constrói silenciosamente e politicamente dispositivos de expulsar, excluir esses estudantes, porque eles não se sentem parte daquela cultura, daquela escola. Então, uma dimensão muito forte que nós outros temos observado são os impactos nas identidades dos estudantes rurais. E o modo como esse desplaçamento diário cria crises nas identidades e, mesmo assim, modos como os estudantes constroem algumas estratégias para não serem violentados na cultura urbana. Muitas vezes, esses estudantes nunca saíram de suas comunidades. A ida para a escola se configura como um dos primeiros deslocamentos do espaço rural para o espaço urbano. E eles, ao viver inicialmente este movimento, que são estigmatizados, primeiro porque têm os hábitos culturais, alimentares, de linguagem, de vestimenta, completamente diferentes dos alunos urbanos. E eles sofrem bullying, são violentados no espaço da escola. Mas também esses estudantes criam estratégias, é o que podemos chamar, do ponto de vista antropológico, nós e os outros. E eles vão criando modos de serem percebidos como os outros, ou seja, de que sejam iguais. Então, por exemplo, o condutor do ônibus, de bus, quando vem, é um ônibus público, um transporte escolar, vem do espaço rural para o espaço urbano, os alunos pedem para que os chofés los quitem na praça da cidade e não na frente da escola. Porque ao quitarem, ao descerem na praça da cidade, eles vão para a escola caminhando. E aí eles já criam um modo de não serem rapidamente identificados como alunos rurais. Mas quando chegam rotos, sujos, com lamas, e logo são identificados e são violentados. Então, eles criam dispositivos diversos para que não sejam violentados no espaço da escola. Isso, na investigação, nós temos chamados de ritos de passagem. E construímos, durante a investigação, alguns dispositivos para, na dimensão da pesquisa autobiográfica, o que chamamos de mediação biográfica e acompanhamento, para que pudéssemos acompanhar esses ninhos, para diminuir a violência que eles sofrem no espaço da escola. E fizemos isso da seguinte forma:
em cada final de ano, nós outros propusemos para que os ninhos escrevam uma carta para o diretor da escola urbana, que no ano seguinte eles vão estudar, dizendo o que é a escola rural, como ele compreende a escola rural, o que é estudar numa escola rural, como é a maestra da escola rural e quais são as expectativas dele para a escola urbana, para os maestros, etc., etc. E organizamos uma reunião dos ninhos, das maestras do 6º ano e do diretor da escola que eles vão estudar no ano seguinte. E quedamos muito contentos, porque eles leem as cartas, entregam as cartas para o diretor da escola, e neste movimento, algo ali cambia, que é do olhar da escola, dos maestros do 6º ano, para esses alunos que são os diferentes. E também nós outros construímos uma estratégia que é, como já existem outros tantos alunos que foram da escola rural, que estão no 7º ano, 8º, 9º ano, nós elegemos para cada ninho novo que empeça na escola urbana, um estudante que já está na escola urbana e que veio do espaço rural, chamamos de aluno tutor. Então, ele é o responsável no espaço da escola para acompanhar este outro colega que está chegando na escola. Então, isso tem nos feito observar, tanto por parte da escola, dos professores e dos estudantes, uma mirada muito diferente do que acontecia antes. E uma outra ação que temos construído coletivamente com os professores são políticas de formação colaborativa. Não somos nós, professores da universidade, estudantes de maestria e de doutorado, que vamos para a escola rural para dizer aos maestros o que é ser maestro na escola rural. Pelo contrário, somos nós que nos deslocamos para a escola, para, junto com esses maestros, construirmos ações pedagógicas, ações teóricas, teorizarmos sobre essa prática. Isso resulta em produção coletiva de textos teóricos e de atividades didáticas com os maestros e os próprios estudantes das escolas rurais, que, de algum modo, também, toda essa produção construída coletivamente serve de base para estudos de maestria e de doutorado por parte dos estudantes da maestria e do doutorado. Isso resultou como uma primeira ação que fizemos no projeto de investigação. Nós outros propusemos como produto da investigação este material, que chamamos de cadernos temáticos. Então, são textos produzidos com os maestros sobre a escola rural. Então, nós construímos este primeiro caderno, que se chama Multigrado, Grado e Trabalho Docente. E aqui nós discutimos o que é uma escola multigrado, o que é uma escola grado, qual é a diferença do grado para o multigrado e como é que se constitui o trabalho docente numa escola multigrado. Esse caderno trata disso. O segundo caderno, nós discutimos escola rural, diferenças e cotidiano escolar. O que é a escola rural? É uma escola singular, é uma escola portadora de futuro, é uma escola que tem uma função de socialização e de sociabilidade nos seus territórios. Ela é fundamental para a dinâmica e o modo de vida daquela comunidade. E discutimos as diferenças e questões relacionadas à cultura da escola naquele território. Um outro, que nós chamamos de ruralidades, ritos de passagem e acompanhamento escolar.
Acá, nós outros discutimos o que é o rural, o que é ruralidade, como compreendemos a noção de rito na perspectiva da filosofia, os diferentes ritos. Nossa vida é inscrita em ritos. Nascer, batizar, ir à escola, se formar, casar, separar, morrer. São ritos. E esses ritos têm dimensões de valores na nossa vida. São formativos. E a outra noção é de acompanhamento, que nós aqui partimos da noção de acompanhamento a partir das contribuições do Gaston Pinot e da Maëla Pou, que vão discutir os conceitos de acompanhamento na perspectiva do trabalho biográfico. O que é acompanhar? O que é mediar? É uma ação que é coletiva, colaborativa. E aqui nós discutimos esses conceitos. O outro caderno é este, que nós chamamos de Ruralidades, Práticas Pedagógicas e Narrativas Docentes. Então, nesse caderno, nós vamos fazer uma discussão sobre quem são os maestros rurais, quanto ganham de salário, de pago, qual é a quantidade de maestros no Brasil e na Bahia, quais são as implicações, as condições de trabalho desses maestros. Depois discutimos questões relacionadas às práticas pedagógicas em escolas de infância rural, em escolas primárias rurais, como são essas práticas, práticas de leitura, de escrita, de matemática, de ciências, de geografia, etc. E depois apresentamos narrativas dos maestros. Como é que eles se dizem como professores de escolas rurais e de escolas multigrado. É isso que fazemos neste caderno. Além disso, em função da ausência de material, de manual pedagógico específico para as escolas rurais, e que são utilizados livros didáticos iguais aos que se utilizam nas escolas urbanas, nós construímos com os maestros esse material que nós chamamos de roteiros didáticos. Roteiro tem a noção de sequências didáticas. E são sequências didáticas interdisciplinares, construídas com os professores das escolas, os maestros das escolas rurais, para serem utilizadas por eles nas classes, com os ninhos. Então, nós pegamos, por exemplo, vou dar um exemplo típico, como se fosse aqui, um quadro do Botero, uma pintura do Botero, e a partir dessa pintura, pedimos que os alunos reescrevam essa pintura, refaçam essa pintura, interpretem essa pintura oralmente, escrevam sobre essa pintura, e daí avançamos para, a partir desta pintura, propormos atividades de matemática, de língua espanhola, de geografia, de física e assim sucessivamente. A partir de um elemento, nós propomos várias atividades a serem feitas. Então, tem esses dois cadernos, um que se chama Roteiro Didáticos, Identidades e Singularidades, Nossa Gente, Nosso Espaço, Nossa Vida. E nesse aqui nós vamos trabalhar muito a cultura da feira, da plantação, dos desplaçamentos, etc. E o outro caderno é esse que se chama Histórias de Vida e Práticas de Letramento no contexto da Ilha de Maré. Porque este caderno ele é mais concentrado no espaço das escolas rurais da isla, que estão no entorno da cidade de Salvador. E nós construímos esse caderno com a outra linguagem, que é a linguagem do mar. A pesca, os pescadores, os mariscos, os barcos, a água, e as atividades são postas neste movimento. Então, e agora nós estamos com outro financiamento da investigação, que estamos propondo mais 4 cadernos temáticos
e mais 2 roteiros didáticos. Já compusemos os temas dos próximos cadernos e dos outros roteiros, pero temos uma dificuldade concreta. O governo Bolsonaro nos quitou a plata da investigação. E como fazer investigação sem plata? Bom, podemos fazer a investigação porque nós outros temos uma rede muito ampla com os maestros, com as escolas, com os niños, pero necessitamos de plata para pagar a editora, fazer a editoração, impressão, etc. Mas nós outros vamos fazer os cadernos. Não sei como, mas vamos. Nós outros aprovamos o projeto, uma plata que é suficiente para fazer as coisas, pero do que aprovamos, recebemos R$3.000. R$3.000 não é absolutamente nada. Não dá para nada. Então, queremos crer que daqui a um ano, no ano próximo, possamos receber toda a plata do projeto de investigação para avançarmos no que planejamos, no que planificamos para fazermos no projeto. Isso é o que nós outros temos feito um pouco, muito, sim? E, além disso, eu tenho feito orientação de maestria e de doutorado em 2 linhas de investigação. Uma que é voltada para as ruralidades, as classes multigrados e as condições de trabalho docente. Então, Ana Sueli foi a minha primeira doutora, que ela defendeu em 2012, já é velha, não é tão novita assim, 2012, 7 anos, sim, em dezembro de 2012, há 17 anos agora, e a tese de Ana Sueli foi uma tese sobre tempos e ritmos em classes de multigrados na Ilha de Maré, que ela investigou uma escola e uma maestra na isla, que é na região metropolitana da cidade de Salvador da Bahia. Neurilene fez a maestria e a tese de doutorado também comigo, trabalhando com práticas de letramentos de professoras de escolas rurais de um território do estado da Bahia, que se chama Chapada Diamantina. E várias outras fizeram teses e etc. Agora tenho outros tantos fazendo teses sobre condições de trabalho, saúde, práticas pedagógicas, narrativas de ninhos de escolas rurais, jovens e escolas rurais, etc. E a outra linha de investigação que eu tenho orientado, supervisionado teses e maestria, é sobre narrativas de adoecimento, narrativas de saúde e doença. Temos trabalhado, basicamente, com condições de saúde de maestros ou de áreas diversas. Então, estou orientando Rosiane, que é uma tica muito buena, que tem trabalhado com condições de saúde e doença de professoras de classe multigrado. Uma outra tica tem feito a tese sobre narrativas de preceptores. Preceptores são... Preceptoria é um profissional formado que supervisiona o trabalho de formação dos estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, fono. Então, é como se fosse um professor de práticas. Isto, e nós outros chamamos isso de preceptoria. Então, Karina faz a tese no Hospital Geral do Estado, que é um hospital escola, com narrativas dos preceptores sobre as dimensões da formação. E a Alessandra é uma outra estudante de doutorado, que faz a tese a partir de memoriais escritos por profissionais da área de saúde, medicina, enfermagem, no movimento, no campo das preceptorias. Esses são 2 campos de investigação que eu tenho orientado, investigado, pesquisado. Então, é isso um pouco que queria falar
de início, para fazermos uma conversa. Eu vou passar a palavra para a Ana, para que ela fale um pouquinho, e depois podemos fazer uma conversa e etc. Muito obrigado. Bueno, Eliseo nos estuvo hablando de dos proyectos fundamentales, que es uno que lleva por título Ruralidades diversas ruralidades, en donde pues tratan de indagar sobre los contextos locales de conocimiento, y en ese sentido entonces la apuesta por unas ruralidades diversas se alinea con la propuesta de educación del campo, que tiene que ver con el surgimiento pues, de movimientos políticos, etcétera, etcétera, pero que de algún modo adolece o todavía le faltó mucho reflexionar sobre las particularidades sobre las diversidades rurales. En ese sentido, pues el primer proyecto busca atender como a esas diversidades rurales en una lógica de prestarle atención a las prácticas educativas escolares, pero un punto también muy interesante, y es que atender a esas diversidades rurales implica atender a las prácticas educativas no necesariamente escolarizadas, lo que significa ver el papel formativo que hay en las comunidades en términos de el papel que cumplen las fiestas, las prácticas alimentarias, los bailes, las formas de cultivar en la formación de los niños y niñas. Y por el otro lado está el proyecto de escuela multiseriada o escuela multigrado. Nosotros en Colombia la conocemos como el modelo escuela nueva, ¿cierto? Que digámoslo así, en Brasil sufrió un cambio drástico en el sentido de que desaparecieron. Nosotros tuvimos ese proceso en donde las escuelas rurales empezaron a depender de normales, allá simplemente desaparecieron esas escuelas rurales y ya los niños y niñas tenían que o tienen que desplazarse a escuelas que generalmente quedan en el contexto urbano. Eso ha implicado un dislocamiento, una partición que afecta no solo a los docentes en términos de desplazamiento, un proyecto de lo que él estaba hablando tiene que ver con el malestar docente, pero también tiene que ver con problemas en los mismos niños y niñas que se supone entonces que tienen que vivir en esos dos mundos, y lo que ello implica en todo el proceso de construcción de identidades. Entonces, estos niños y niñas que tienen que trasladarse, que sufrir el estrés de grandes desplazamientos, a su vez se ven sometidos al bullying y la estigmatización en las escuelas urbanas, pues precisamente porque no tienen los mismos hábitos, las formas de hablar, las formas de alimentarse, y eso se constituye en un problema, que de hecho ellos vieron en su investigación, pues que también estos niños y niñas desarrollan unas estrategias, una suerte de estrategias de no reconocimiento, cosas tan sencillas pero pues también tan complicadas como decirle a la persona que los transporta a esas escuelas urbanas que no los dejen propiamente en la portada o en la entrada de la escuela, sino que los dejen en el parque para poder caminar y de alguna manera, digámoslo así, no quedar en tanta evidencia de que son rurales. De todas maneras, como decía Eliseo, llegan con los zapatos empantanados, con las ropas sucias, entonces ahí mismo pues los reconocen como niños del campo. Entonces, bueno, estaría así otro proyecto mostrando precisamente esos ritos de pasaje. A partir de ahí entonces resultaron unas apuestas. La primera apuesta es que estos niños que van a pasar a las escuelas urbanas le escriban una carta al rector o director de la escuela urbana donde van a ir y le cuenten a ese rector en qué consiste una escuela rural, qué se hace allí, etcétera, etcétera, pero además cuáles son las expectativas, y se ha tratado de llevar a cabo unas dinámicas en donde estas escuelas rurales y las escuelas urbanas, digámoslo así, permitan algo así como un proceso de transición más exitoso. Ligado a ello, entonces también están desarrollando una estrategia que es la de el alumno tutor, una suerte de monitor que tiene como tarea fundamental recibir a esos nuevos de la escuela rural y mostrarles todas las dinámicas de la escuela urbana, digámoslo así, también en un proceso más personalizado de acompañamiento. Bueno, y resultado de ello son una serie de libros que tienen que ver también con unas construcciones por parte de los mismos y maestras de estos contextos rurales, en donde en la medida en que han tenido previamente es una formación en el contexto urbano, en una pedagogía urbana, pues les toca volverse creativos y resolver los problemas del día a día, es decir, acumular una suerte de conocimientos que implica enfrentar las dinámicas rurales. Entonces esos saberes, esos conocimientos, pues han sido, digámoslo así, el resultado al menos de estos dos libros que tienen que ver con estrategias didácticas o secuencias didácticas que están estrechamente relacionadas con experiencias propias de estos docentes de los contextos rurales, pero que también tienen que ver con
con conocimientos situados. Entonces la idea es sacar más cartillas y más reflexiones, pero como concluyó Eliseo, Bolsonaro está quitando el billete y tienen un problema ahora pues para lo de las cartillas. Vou fazer a minha fala em português, vou tentar falar bem espacito para que me compreendam. Gostaria de registrar que a minha relação com a educação rural nasceu aqui em Colômbia. Estava à frente da Secretaria da Educação do Estado da Bahia no final da década de 90 e tive a oportunidade de participar da formação do projeto Escola Nova, sim, pela Fundação Escola Nova, que havia um projeto de parceria com o governo brasileiro. Na ocasião, participei da formação, aprendendo a metodologia e assumi a responsabilidade de implantar essa metodologia no Brasil, em algumas escolas, em especial no município de Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador. Durante a experiência, fui aprendendo sobre escola rural, porque, como bem já colocou o professor Eliseu, já falou, a nossa formação de professores, de modo geral, não contempla as reflexões que são típicas das escolas rurais, principalmente das classes multisseriadas. Fui, então, me defrontando com os professores em torno de questões para as quais não tinha respostas, porque não encontrava no meu acervo de formação pedagógica possibilidades de ajudar os professores a responder às questões que ali apresentavam. E, então, a partir dessa experiência, ingresso no mestrado em Educação na Universidade do Estado da Bahia e, durante a pesquisa do mestrado, refleti sobre a heterogeneidade que constitui as classes multisseriadas do meio rural. Fiz pesquisa em 2 escolas no município de Valente, que fica a região cisaleira, sertão da Bahia, e pude aprender com as professoras dessas escolas, um professor, um maestro e uma maestra, as invenções do cotidiano que elas criavam para resolver os problemas que o cotidiano escolar lhes apresentava. Aprendi muito com a professora Gersônia, que inventava táticas com uso de metáforas, analogias, invenções que criava para aproximar os ninhos e as ninhas dos conhecimentos científicos que a escola tinha a responsabilidade em ensiná-los. Uma questão que emerge da pesquisa do mestrado é a questão do tempo escolar. Para os maestros das escolas multisseriadas, era muito difícil lidar, ao mesmo tempo, com crianças que apresentavam saberes os mais diversos, na mesma sala, e um professor, um maestro sozinho, para dar conta de crianças, de ninhos de 1º, de 2º, de 3º, de 4º, e eram muitas coisas, e os maestros não sabiam o que fazer para se dividir em tantos. Levo, então, essa reflexão para o doutorado. Já integrava, desde 2008, o GRAFO, que é o Grupo de Investigação coordenado pelo professor Eliseu. E, ao iniciar o doutorado e as questões que o GRAFO já levantava, também tinha a ver com a identidade rural, porque
nas pesquisas que fazia, tinha um certo silenciamento à época do mestrado, poucas pesquisas, poucas investigações desenvolvidas que tomavam essas escolas como objeto de investigação. E o rural, a ocasião, muitas vezes representado como o lugar do atraso, o lugar que não havia, não era positiva, a representação era muito negativa daqueles que vinham dessas localidades. Por isso, então, o grupo assume as investigações nessa área e a gente assume o projeto Diversas Ruralidades, Ruralidades Diversas, também como uma estratégia de reafirmação da identidade dessas populações. No doutorado, então, vou estudar o tempo escolar, faço a pesquisa na Isla de Maré, que fica a 30 minutos de barco de Salvador. Durante a pesquisa do doutorado, fiz pesquisa em 2 escolas com 8 maestras, todas mulheres, e refletimos, nessas escolas existiam classes multigrado e classes grado, na mesma escola. E, durante a pesquisa, chamou a atenção, logo de início, que os professores, ao narrarem suas atividades escolares, apresentavam uma visão negativa da maré. A maré, na maioria das vezes, se apresentava como obstáculo para a escola. Aquilo, logo de início, chamou-me a minha atenção. Como pensar uma escola na Ilha de Maré, onde a maré é o obstáculo da escola. A maré sempre que aparecia nas narrativas não deixava os ninhos chegarem à escola, a maré não deixa os pais irem para as reuniões, a maré impede que os pais busquem as crianças, e por aí vai. Resolvemos, então, juntos, ampliar os sujeitos da pesquisa, envolvendo outros sujeitos da comunidade, pescadores, marisqueiras, representantes das comunidades locais. Nesse momento, a pesquisa ganha uma outra dimensão, porque passei a entender que era impossível compreender o tempo escolar nas escolas da Ilha de Maré sem compreender o tempo na Ilha de Maré. Na interação e nas narrativas dos pescadores, pude me deparar com uma concepção temporal que até então não havia refletido. Os pescadores, ao narrarem suas experiências profissionais, afirmavam que o seu tempo do trabalho era uma aventura. Essa ideia de tempo como aventura foi tomada, então, como de grande importância para a pesquisa, porque revelava uma concepção temporal muito distinta da concepção de tempo escolar. Na maioria das vezes, rígido, padronizado, sob forma de controle dos sujeitos. Tomo, então, essa ideia de tempo como uma aventura para pensar que outras possibilidades de tempo se constituem na escola rural. E aí percebi que o tempo escolar se constituiu a partir de uma única dimensão de tempo, porque foi reduzida a ideia de ritmo.
comecei a me incomodar com essa palavra, porque fiquei curiosa para entender por que falamos sempre que os ninhos têm ritmo. Todas as vezes que falamos de aprendizagem dos ninhos, dizemos, os ninhos têm ritmo. Cada um de nós temos um ritmo. Não é? Assim aqui? Sim. Sim, ritmo de aprendizagem. Inclusive, a Escola Nova fala, é preciso respeitar os ritmos de aprendizagem. Só que, quando falamos em ritmo, na palavra, sua etimologia significa repetição regular de movimento. Me parece que esta definição não se adequa quando nos referimos a seres humanos. Porque é impossível apresentarmos um único ritmo ou uma única repetição de movimento quando nos deparamos com inúmeras variáveis que interferem nas nossas temporalidades. Ou seja, quando estou eu pela manhã, eu sou lenta, porque acordo, monto. À medida que o dia passa, eu vou ficando rápida. À noite estou muito acelerada, preciso de um tempo para me desacelerar. Dependendo de com quem interajo, aprendo mais rápido. Dependendo do que estudo, aprendo melhor. Então, são muitas as variáveis que interferem na minha aprendizagem e que altera a minha temporalidade. Então, a minha tese, eu questiono a ideia de ritmo padrão para referirmos aos ninhos e às ninhas e a nós todos, a nós outros, como possibilidade de expressão do tempo, e assumo a ideia de simultaneidade como possibilidade de coexistência e interação da diferença. A sala de aula multisseriada, multigrado, é, como todas as demais, uma sala constituída por ninhos diversos, que expressam essa diferença de modos os mais diversos. Isso inclui a faixa etária, os conhecimentos, os interesses, as questões étnicas. E, então, aprendi com essas professoras e durante a investigação que é muito importante a qualidade das interações estabelecidas neste espaço. Uma narrativa de uma professora de uma sala grado, de terceiro ano. Grado. Hã? De uma classe. Uma classe grado, de terceiro ano. Começa a narrativa dizendo, o trabalho na classe multigrado é mais difícil que na minha classe. Porque lá, a professora, a maestra, precisa planejar para várias classes ao mesmo tempo. Eu não. Preciso planejar para o terceiro ano. Então, dela, mais difícil que o meu. Durante a narrativa, ela então diz, mas espera, a minha sala, terceiro ano, tem ninhos que sabem ler, tem ninhos que não sabem ler, tem ninhos que já repetiu a classe vários anos. Pensando bem, o meu trabalho é mais difícil do que a da classe multigrado, porque lá ela já vai avisada. E eu sou enganada, porque entro achando que é tudo igual, mas, no fundo, é tudo diferente. Essa fala da professora faz com que a gente, no grupo,
reflita, e na minha pesquisa, de que a questão central nas classes multigrados não é o fato delas serem multigrado, mas a questão da diferença que se instaura nesses espaços educativos, e como nós somos ou herdamos uma cultura de formação onde o princípio da homogeneidade é o que orienta o trabalho docente, temos muitas dificuldades em lidar com a diferença como potência para a aprendizagem. Essa reflexão e esse achado da pesquisa para nós é de grande valor, porque todas as vezes que os sistemas públicos no Brasil falam ou hablam a questão da multisseriação, a intenção é acabar com as escolas multigrado, porque temos uma representação de que esses espaços não têm qualidade pedagógica, portanto, precisam ser extintos, com várias estratégias de nucleação, como já falou o professor Eliseu, e estratégias que vão ao encontro do interesse das comunidades locais. Todas as vezes que essas comunidades são ou escutadas sobre o que fazer com essas escolas, de modo geral, as comunidades não desejam perder as escolas na sua comunidade, porque elas representam o principal centro de informação e conhecimento naquele lugar. Então, pensar que a questão do multigrado não é, em si, essa forma de organização o principal problema, essa é uma boa reflexão de que nós precisamos mudar a lógica da formação dos professores para que a gente aprenda a lidar com a diferença. Então, esse binômio tempo e diferença, para mim, é substantivo para que possamos, então, contribuir efetivamente para a mudança das práticas nas escolas rurais multisseriadas. Quero, então, agradecer a oportunidade. Teremos uma conferência ao longo do congresso, onde poderemos aprofundar um pouco mais essas questões que, para mim, são de grande relevância. Um prazer poder, depois de mais de 20 anos, voltar à Colômbia, por onde tudo começou, para compartilhar os meus achados de pesquisa, do doutorado e das pesquisas que seguimos no Grafo, refletindo para continuar colaborando com as práticas pedagógicas dos maestros das escolas rurais, aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo onde essas escolas existam. Muito obrigada y un buen día a todos nós. Empezó su preocupación por las escuelas rurales multiseriadas precisamente porque hizo parte del proyecto de Escuela Nueva que se desarrolla aquí, se desarrolla en Colombia, básicamente porque estuvo como encargada de parte de Brasil para hacer algo así como una réplica del modelo de Escuela Nueva en su país. Bueno, desde 1990, de todas maneras, ella habla de un trabajo muy interesante en su tesis de doctorado que tiene que ver con el tiempo escolar. Mostró pues precisamente que en las escuelas multiseriadas el concepto de ritmo, sobre todo de ritmo en el sentido de un tiempo escolar disciplinario, no funcionaba y que para estos contextos rurales, específicamente la playa de la Isla de María, Isla de Maré, el tiempo era entendido sobre todo como una aventura, ¿cierto? Lo cual ponía en cuestionamiento precisamente esa idea de ritmo como el conjunto o la repetición regular de movimientos y trató pues de pensar más la multiserialidad en clave
de simultaneidad, en donde cabía la diferencia, la diversidad y la posibilidad de interacciones distintas, mostrando entonces que precisamente la escuela multiseriada representa no tanto un espacio para clases muy fáciles, como se concibe desde cierta manera, sino más bien que implica una complejidad muy grande, porque implica tener en cuenta las diferentes formas de aprendizaje, los diferentes ritmos, así cuestiona el concepto, los diferentes ritmos de aprendizaje, y que se confrontaría, digámoslo así, con estas planeaciones más formales, en donde se supone que el ritmo de la enseñanza es el ritmo de todo el grupo frente a un montón de temporalidades que serían cada uno y cada una de las alumnas. Bueno, abrimos el espacio para comentarios, preguntas. Nosotros siempre hemos tenido Bolsonaro, Trump, Uribe, Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Represión, vigilancia en lo rural. Ha sido el escenario de la guerra y la violencia. De allí se toma como la milicia para todos los ejércitos y todas las multinacionales. Y la educación ha servido para colonizar y robar lo ancestral, la memoria profunda. Todavía estamos allí. Cuando hablabas de la escuela rural, estás hablando de nosotros. Sin Lula, nunca hemos tenido Lula. Y creo que sería un aprendizaje que pudiéramos tejer más esa propuesta en el campo de lo rural, la educación rural, precisamente ahora en el neoliberalismo, que creo que es la amenaza colonialista más perfecta, sofisticada, para borrar esa diversidad que somos. O sea que es muy agradable escucharla a ustedes, al menos esa perspectiva, porque incluso la universidad sigue siendo colonialista en muchos aspectos. Tenemos contradicciones, conflictos, tensiones, por ejemplo, minería, ruralidad, aquí en Jericó, aquí en Santa Rosa. Y que la universidad debe tomar papel, función, en qué va a ser allí. Creo que ustedes nombran campesinos en la diversidad, campesinado, y para uno es una alegría, ustedes campesino anfibio, río, agricultura, arroz, sembrado, y aquí no es valorado sino el callado, silencioso, mal pago, esclavizado en las multinacionales del banano, etcétera, aguacate, caña, azúcar. Y creo que para nosotros es muy importante este diálogo por el reto de una educación rural emancipatoria, de soberanía, autonomía, seguridad alimentaria, porque aquí al campo más fácil se le llevan las gaseosas que promocionar lo propio. Creo que tenemos unos retos interesantes y bueno, yo agradezco que ustedes puedan ampliar este espíritu de diversidad, naturaleza, espiritualidad, cultura, con relación al ejercicio de poder que en este momento tenemos de amenaza con el proceso de paz territorial, porque lo que hay es paz multinacional, porque puede entrar a destruir lo que no había podido entrar a hacer. Entonces estamos en esas tensiones. Cuando los escucho a ustedes, también es una lectura muy similar a lo que ocurre en nuestros territorios rurales. Yo me desempeño como director de escuelas rurales, tengo 11 escuelas a mi cargo y son pocas porque tengo colegas que tienen 20, hay una colega que tiene 46 escuelas rurales, dispersadas en amplio territorio, con muchas diversidades, y nosotros desafortunadamente no puede haber una compatibilidad o equivalencia entre Colciencias y el Instituto de Investigaciones que tú refieres, ni en la cantidad de recursos, ni en la priorización de los temas a investigar. No tenemos por estado allá, aquí no tenemos por departamentos una institución que respalde la investigación. La universidad pública hace
todo el esfuerzo con los escasos recursos que tiene para investigar, pero hace mucha falta fortalecer la investigación en lo rural y en las ruralidades, porque aquí en Colombia hubo casi 2 décadas donde hubo mucha fuerza para respaldar la escuela nueva, la escuela rural multigrado, fuertemente en la década del 90, inició el 2000 y se acabó completamente. Entonces tenemos muchos maestros rurales ubicados, no son maestros rurales, ubicados en los territorios lejanos, que no han tenido la formación específica para la diversidad, para el multigrado, y les corresponde, con lo que tienen, tratar de acercarse. Y ha habido investigaciones sobre la educación rural que han tomado ese dato descontextualizado históricamente para hablar o publicar de una manera poco rigurosa sobre la educación rural, sin conocer lo histórico, ¿cierto? Ahora hay una colega nuestra que está haciendo una investigación doctoral sobre la génesis de la educación rural en Colombia y está tomando datos de 1870 a 1950 sobre la génesis política de la educación rural en Colombia. Está encontrando unos datos interesantísimos para ir más allá de lo que los diferentes gobiernos han tratado de instrumentalizar, haciendo énfasis en los contenidos, haciendo énfasis en la homogenización y en los tiempos. Esos tiempos son muy importantes para identificar esas otras diversidades que hay en el aula. Es importantísimo escucharlos a ustedes porque de alguna manera siente uno que no estamos tan solos y que compartimos una misma historia o historias muy similares, y que hace falta fortalecer a los maestros rurales para que logren ser investigadores, y no solamente los investigadores universitarios que van unos días al campo a tomar unos datos, sino que sean coinvestigadores. Aquí estamos empezando algo ya con el Centro de Pensamiento Pedagógico, que tiene 2 años de existencia, donde nos estamos encontrando las historias de los profesores rurales, como decía el compañero, que están enfrentando, por ejemplo, la megaminería. En Jericó tenemos un territorio muy fuerte donde la mayoría de los maestros están con la minera. Eso es una cosa, porque no hay una lectura comprometida del territorio ni de la educación como un asunto político. Encontramos maestros sindicalizados que dicen que la educación es apolítica. Eso lo encontramos, pero la pregunta es, ¿qué está pasando? Que yo me he encontrado estudiantes aquí muy militantes en la universidad, pero llegan al campo y eso se acaba. Llegan al campo, al territorio, y se acaba la militancia, la mirada crítica frente a la educación y frente al territorio. Entonces, solo es para decirles que desde mi experiencia en los diferentes territorios de Antioquia donde he estado y del país, encuentro una similitud muy grande con lo que ustedes están contando de lo que pasa en las aulas, y donde nosotros aquí tenemos que fortalecer la investigación y los maestros investigadores, productores incluso de teoría, porque no es suficiente la teorización que llega desde la universidad. Y vamos despacio, tenemos ya un número significativo de maestros docentes rurales con maestrías, con doctorados, desde las escuelas, que vienen cada vez más siendo pares con los profesores e investigadores de las universidades, y eso es lo que nos da una fuerza para ir un poco más allá y poner en el debate político
lo que estamos construyendo en la investigación. En su investigación, ¿qué importancia o qué han encontrado de la educación artística? Y para ustedes, ¿qué importancia tiene la educación artística en la escuela rural? Sobre o governo Lula e o governo Bolsonaro, são coisas completamente distintas. O que nós outros vivemos, não só em Brasil, mas em todo o contexto latino-americano, é desmonte da diversidade. O que fizeram o que estão fazendo com o Brasil, que empeça com o impeachment da presidenta Dilma, é uma xenofobia, discurso de que uma mulher não se pode dirigir uma nação, orquestrar golpe, é uma orquestração jurídica, assessorada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo americano, quitaram Dilma, fizeram todo movimento de fake news, temos tosco, asno na presidência do Brasil, que nega a lógica, é muito cercano o que fizeram, o que estamos a mirar em Bolívia. A questão não é Evo Morales, é porque índio não se pode ser presidente de uma nação, porque não é branco, imperialista, eurocêntrico. Esta é a lógica que vivemos em América Latina. E para nós outros brasileiros, o que Lula fez de criar universidade pública, garantir ampliação de circulação de renda, garantir que os negros, os índios, os gays tenham acesso a trabalho, a renda, à saúde, à escola, quitam tudo agora. Sobre o rural, o que faz Bolsonaro? O oposto. A lógica de Bolsonaro é da agroecologia, do agrotóxico. No primeiros 2 meses, o governo Bolsonaro autorizou o uso de 250 agrotóxicos na produção brasileira, proibido internacionalmente. Esta é a lógica. E sobre a mineria, a mesma coisa. Eu penso que vocês acompanharam o rompe da barragem de Mariana. Sim? Em Minas Gerais, uma barragem se partiu, rompeu. Desastre ecológico imenso. E, mais recentemente, no ano passado, a barragem do Fundão, na outra, a cerca de Minas também, se partiu. É a lógica da mineria, da exploração. Não estão preocupados com a população, a cultura, a escola. Não. Também, o que faz o governo Bolsonaro? Nega uma política brasileira de demarcação das terras indígenas. Apoia a morte, os assassinatos, as invasões de las populações indígenas. É terrível. Me parece uma película de muito mau gosto e de muito mal dirigida. Tipo, uma película de terror, podemos rir diante de que nós outros vivemos em Brasília. Fred, quando nós outros solicitamos o apoio para o CNPq, que é como a Consciência, e para a Fundação de Investigação do Estado de Bahia, a premissa básica para solicitar o apoio era que o projeto de investigação fosse constituído por
universidade e escolas de educação primária e básica. Ou o contrário, que maestros de escolas primárias e básicas, em parceria com a universidade, também poderiam solicitar apoio de financiamento para fazer investigação. Compreende? Financiar os maestros nos seus territórios para fazer a investigação. A lógica que prevalece acá é não investigar sobre os maestros, mas investigar com os maestros. Compreender que são os maestros os contadores de histórias. Esta é a ação. E por isso que nós outros pensamos e pensamos e defendemos a partir de aportes biográficos narrativos, a investigação coletiva, colaborativa. Nós investigamos com os maestros. Nós aprendemos com os maestros. Em tudo, no que lhe escrevemos, no que publicamos juntos com o maestro, artigos científicos que encaminhamos para as revistas, livros, capítulos de livros, os cadernos, todos junto com os maestros. Eu quedei muito feliz, antes de vir para cá, temos a seleção de doutorado. E um maestro que já havia feito a maestria, fez a inscrição para a seleção do doutorado. Ele é maestro de uma escola rural e multigrado. E eu quedei muito contente quando vi que Hamilton estava lá fazendo a entrevista na seleção do doutorado. Muito precioso. Sobre os estudantes que são militantes na universidade e quando empeçam o trabalho na escola, cambiam e tu puseste, que está passando? Tu indaga, que está passando? Eu penso que talvez podemos pensar isto a partir do conceito de Gramsci de cooptação. O sistema coopta, nos engole. Também poderemos pensar, a partir de Gramsci, que os modos como os estudantes em universidade peleam é diferente como poderão pelear em la escola, sim? Porque nós outros precisamos de la plata, de los pagos, de comer, de cenar. E eu penso que cambia também para estes estudantes que peleiam e peleiam como um intelectual ou um maestro orgânico no espaço da escola. Eu penso que as estratégias são distintas do ímpeto, da natureza de ser estudante universitário e do modo como é ser maestro e pelear de um outro lugar. Eu penso também que nós outros teremos que cambiar os modos de resistir. Não são os mesmos dos 60, 70. Porque o capitalismo é outro, mais daninho. E temos que fazer outros modos de pelear. E eu penso que talvez poderíamos pensar, por que os estudantes cambiaram e se converteram em profissionais silenciosos? Eu não lo sei. Ou, se no silêncio fazem outras formas de resistir. Compreende? Eu não sei se estão tão acoplados ou cooptados, mas eu penso que talvez estão fazendo outros movimentos, como se estivesse minando o sistema por dentro. Sim?
pode ser uma estratégia política, talvez também de autopreservação. Um pouco isto. Camilo, que pensamos nós sobre a educação artística? Essa vida. É a arte que transversaliza todo o currículo. Tem uma especificidade, mas a vida sem arte não é vida. E tudo que nós outros fazemos na escola, e principalmente na escola rural, é mobilizado pela arte. E os maestros fazem isso. Agora, é preciso pensar de que arte ou de qual educação artística estamos falando. Não é da educação artística que desenho livre ou o modelo para que os ninhos copiem. Não. É a arte como invenção política. É a arte que o maestro necessita discutir quem é Botero, por que faz Botero, os pintores contemporâneos de Colômbia, como discutir, tomar estas biografias, essa arte desses artistas e pintores, ou músicos, ou do teatro, ou da mídia televisiva, ou das mídias digitais, e falar com os ninhos, escrever com os ninhos, reinventar com os ninhos, visitar. Por exemplo, eu quedei muito feliz, muito contente quando eu estou aqui na universidade e vejo vários ninhos, por exemplo, vernes, ao fim da manhã, acabamos o simpósio de educação e narrativa e tinha vários ninhos em frente do museu. Essa arte é a escola pensando uma arte, uma pedagogia através da arte de um outro lugar. Sem arte, sem color, a vida não tem graça. E a escola rural também. E eu gostaria de me dirigir a Fred. Sua fala me comoveu imensamente. E viajamos muitas horas. Talvez fosse exatamente para ouvir essa narrativa que você convoca aí, nos convoca, quando você diz que preciso que a gente não se sinta sozinho. Então, eu acho que esse momento aqui na universidade, o próprio encontro sobre a educação rural, vai se apresentando como um farol, como um movimento, não é, internacional, intergeracional, de vigília em favor da educação rural, dos povos rurais. E, brevemente, eu gostaria de dar um acento no nosso caderno temático, que já foi apresentado pelo professor Eliseu. E nele nós temos narrativas de professores da Chapada Diamantina, que é um território belíssimo, mas que é emblemático também, não é, das diferentes invisibilidades produzidas ao longo do século passado e que, não tenhamos dúvida, né, encontram ressonâncias ainda no século XXI. Então, o texto que a minha pesquisa ela se instala exatamente nesse campo de luta, não é, no qual aspectos ontológicos, epistemológicos, metodológicos se colocam a serviço de não só escutar os professores e as professoras das escolas rurais do município de Iraquara, é um município que tem 20 mil habitantes, desses 20 mil, apenas 3 mil possuem ensino médio, e apenas 330 possuem ensino superior. E dentro desses 330, eu tive a honra de trabalhar durante 3 anos seguidos com ateliês biográficos rurais, nos quais esses professores que atuam nos anos iniciais, na educação básica, puderam refletir e narrar suas experiências escolares, porque são professores que nasceram na roça, que estudaram na escola rural e que se transformaram em professoras de escolas rurais. Então, a pesquisa investiga possíveis relações entre memórias de letramento, quando essas professoras frequentaram as escolas rurais na década de 70 e 80, e relatos pedagógicos a partir dos quais essas professoras se instalam na sala de aula,
na vertente daquilo, de toda a pedagogia freiriana, de que a leitura e a escrita precisam estar a serviço da reinvenção de si e do mundo. Então, essa é uma pesquisa do meu doutoramento. A partir dela, nós fazemos uma publicação colaborativa, coletiva, sobre a liderança do professor Eliseu no grupo de pesquisa de História Oral, e a gente convida todos vocês a lerem toda essa revista temática, e mais do que isso, eu me sinto comovida no momento em que faço também, como pesquisadora, algumas reflexões. Eu nasci na cidade, num povoado, tenho nos meus ancestrais, os avós e bisavós, toda a história de um território rural invisibilizado. Na minha história profissional de pesquisadora, eu passo a atuar em territórios rurais, e nesses territórios foi possível trabalhar e descobrir a força do projeto educativo quando se trabalha em rede. E a região da Chapada Diamantina emerge como esse espaço onde a formação dos professores ocorre na perspectiva de uma construção de projetos didáticos, e a partir deles que a gente pode contar um pouco essa história da educação rural na Chapada Diamantina. As professoras nos ensinam que é possível, sim, que a educação rural, a partir de condições políticas, didáticas, pedagógicas condizentes, elas possam ser o farol. E aí eu vivo hoje como secretária de Educação de Camaçari, que é uma cidade da região metropolitana, uma aprendizagem que é a partir das experiências das escolas rurais do nosso território é que nós estamos realizando o projeto de educação integral da cidade. Então, mais do que discutir que o território rural é portador, né, de saberes e é um lugar de destino, nós podemos aprender com as práticas rurais sobre como, de fato, democratizar a escola pública também na cidade. Então, eu cheguei hoje de manhã, peço desculpas pelo atraso, acabou que eu não cheguei no início da roda, mas a gente vai ter a semana para viver um pouco as tramas da educação aqui em Medellín. E, com certeza, voltaremos para o Brasil engravidados de mais esperança e de mais força para nós lutarmos pela educação do Brasil e do nosso país. Muito obrigada.